Nós ouvimos muitos defendendo a ideia de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Não, mas será que a Bíblia realmente ensina isso? Hoje vamos analisar, na própria palavra de Deus, se o arrebatamento será antes ou depois da tribulação. Prepare-se, porque os textos que vamos ler podem desafiar o que você sempre ouviu sobre o pré-tribulacionismo. O primeiro ponto está em Mateus 24. A teoria pré-tribulacionista diz: Jesus pode voltar a qualquer momento antes da tribulação. Mas o que o próprio Jesus disse? Em Mateus 24, versículos 29 a 31, lemos: Logo depois da tribulação daqueles dias, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Não é antes da grande tribulação, é depois. Jesus não deixa margem para dúvidas. Agora vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Muitos acreditam que o arrebatamento acontece antes do anticristo ser revelado, mas o apóstolo Paulo ensina exatamente o contrário. Ele escreve: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Se Paulo, inspirado por Deus, diz que o arrebatamento não acontece sem que antes o anticristo apareça, como podemos defender o contrário? O terceiro ponto crucial é a última trombeta, em 1 Coríntios 15. A visão popular é de um arrebatamento secreto. No entanto, Paulo declara: num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ora, se é na última trombeta, como pode ser o arrebatamento antes das trombetas do Apocalipse, e se é depois da manifestação do Anticristo, na grande tribulação? Como encaixar o pré-tribulacionismo na Bíblia? Não dá para defender o pré-tribulacionismo com base na Bíblia, somente com versículos isolados do contexto bíblico para sustentar essa crença. A última trombeta é a sétima. O arrebatamento acontece nela, mas não no mesmo instante em que é tocada. Isso nos leva diretamente para o livro de Apocalipse. No capítulo 11, João descreve a sétima trombeta, mas se você ler o texto de Apocalipse 11, verá que a sétima trombeta só é tocada depois de as duas testemunhas andarem sobre a terra profetizando por 3 anos e meio. A teoria pré-tribulacionista costuma dizer que as trombetas do Apocalipse não têm a ver com o arrebatamento. Mas veja o que João escreve. E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes. O reino do mundo veio a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Essa trombeta, a última, soa depois dos 3 anos e meio em que as duas testemunhas profetizam. Portanto, o arrebatamento acontece no fim da tribulação, não antes. Mas a Bíblia não afirma isso. Você não encontra nos textos bíblicos nem Jesus e nem os apóstolos descrevendo a volta de Jesus em 2 etapas. Quem tem mais autoridade, a palavra de Deus ou os teólogos que defendem essa teoria? Mas o que João vê? Apocalipse capítulo 14 e versículo 14 diz assim: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça e na mão uma foice afiada. Outro argumento usado pelos pré-tribulacionistas é que a promessa de Jesus à igreja de Filadélfia em Apocalipse capítulo 3, no versículo 10, dizendo que os guardaria da grande provação que viria sobre o mundo. É de que Jesus estaria falando da grande tribulação dos últimos dias. Mas eu pergunto, as pessoas da igreja de Filadélfia ainda estão vivas para serem guardadas da grande tribulação dos últimos dias? Jesus estava falando da perseguição que viria sobre todos os cristãos do 1º século até o 4º século depois de Cristo. Isso sem falar em toda a perseguição dos seguidores de Jesus em todos os tempos. A carta de Apocalipse 3 à igreja de Filadélfia foi escrita na Ásia Menor, durante o reinado de imperadores romanos como Nero e Domiciano, que foram figuras cruéis,
Mas as perseguições variaram de intensidade, com algumas durando mais e outras sendo mais sangrentas, sendo a mais famosa a de Diocleciano, no final do século III e início do IV depois de Cristo. Entendo que os pré-tribulacionistas também podem apenas usar como exemplo a Igreja de Filadélfia, para dizer que também seremos guardados, dando a entender nesse exemplo que seríamos arrebatados antes da grande tribulação. Mas como vimos nos argumentos anteriores, a sétima trombeta só toca depois das duas testemunhas andarem sobre a terra. Então, seria sensato dizer que o arrebatamento acontece no mínimo do meio da grande tribulação para frente. Outra coisa a se refletir: guardar não significa tirar do lugar. O povo que estava no Egito em meios, as 10 pragas, foi guardado sem ser tirado do meio. E só depois das 10 pragas é que o povo foi tirado do Egito. Se lermos Apocalipse sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, veremos que pelo menos 7 das 10 pragas do Egito se repetem nesse período. Em toda a história do povo de Deus, Deus sempre permitiu o povo passar por provas e testes de fé e perseverança em suas promessas. Por que seria diferente com nós? Jesus Cristo voltará para buscar os seus, depois da grande tribulação, em uma única vinda gloriosa, não em 2 fases. Meus irmãos, a teoria do pré-tribulacionismo simplesmente não se sustenta diante da palavra. Jesus, Paulo e João dizem a mesma coisa. Primeiro vêm os sinais, depois a revelação do anticristo, em seguida a grande tribulação, e só então o arrebatamento. O arrebatamento não será uma fuga antes da prova, mas a recompensa gloriosa depois da vitória. Por isso, prepare-se para perseverar até o fim, porque, como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se este estudo abriu seus olhos, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais análises profundas da Palavra de Deus. Que a paz de Cristo esteja com você. Que Deus te abençoe.